Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, falar um pouquinho sobre o sistema muscular. Não vou aprofundar muito em relação a nome de músculo e tudo mais, mas eu preciso que vocês tenham um breve conhecimento sobre esse sistema, tá? Então, o sistema muscular, ele é um conjunto de músculos existentes no corpo humano. E o sistema muscular, os músculos, né, ele tem uma função primordial, que é contração e relaxamento, tá? Nós temos uma parte da ciência que estuda especificamente os músculos, e o nome dessa ciência ela é chamado de miologia, tá? Então, é o estudo dos músculos. Os músculos, eles são estruturas anatômicas de formas e comprimentos variáveis. Então, se você chega a estudar o nome de cada músculo, você vê que ele tem tamanhos, formatos diferentes, tá? A função dos músculos entra a questão da produção dos movimentos corporais, a locomoção, a estabilidade das posições corporais, então a gente conseguir sentar, virar, enfim, é devido à presença dos músculos, entre outras estruturas também. Regulação do volume dos órgãos, então muitos órgãos são formados por músculo, tá, gente? O movimento de substâncias dentro do corpo também, então o nosso músculo ele pode conseguir transportar substâncias, e produção de calor para manutenção da temperatura corporal, que nós chamamos de homeotermia, tá? Os músculos eles podem ser classificados de acordo com as características de contração e também de acordo com a sua função. Quando a gente fala em relação à contração, eles podem ser considerados músculos voluntários e músculos involuntários. Quando eu falo de músculos voluntários, eu estou falando daquele que é coordenada pelo sistema nervoso e a pessoa consegue ter o controle do músculo. Por exemplo, quando a gente olha e consegue contrair os bíceps, tríceps, entre outros músculos que faz parte da musculatura esquelética, eles são de ação voluntária, então a gente consegue contrair e relaxar quando a gente quiser. Agora, os músculos involuntários não, tá? Esses músculos involuntários, eles vão contrair e relaxar contra a nossa vontade. Nós podemos dar o exemplo do coração. O coração ele vai bater, ele vai contrair e relaxar várias vezes, mas a gente não consegue ter esse controle. Isso acontece de forma autônoma, né? Sozinha. Os músculos também podem ser classificados de acordo com a sua função, então eles podem ser agonistas, que é quando contrai com o objetivo de gerar o movimento, né, como a gente pode ver ali a flexão de braço. Sinergista, que contrai na mesma direção dos agonistas, ajudando a produzir um movimento, então a gente tem uma contração muito mais intensa. E os antagonistas, que se opõem aos movimentos, ou seja, depois existem as fibras musculares que são antagonistas para poder causar o chamado relaxamento muscular. Nós temos também os tipos de músculos, eles podem ser classificados em músculo estriado esquelético, que é a musculatura que compõe a maior parte do nosso corpo, a musculatura estriada cardíaca, que compõe o coração e os vasos sanguíneos, e o tecido muscular não estriado, ou como nós costumamos chamar de músculo liso. Tá? Quando eu falo do músculo liso, ele tem pequenas fibras fusiformes, a contração é fraca, lenta e involuntária. Como ela não tem as estrias transversais, é por isso que ela é mais fraca, tá? Pode ser encontrado nos vasos, nas vísceras, na bexiga, no útero, inclusive o movimento peristáltico que acontece lá no esôfago, ele é devido à contração da musculatura lisa do esôfago. Nós temos a musculatura estriada cardíaca, então ela tem fibras cilíndricas, né? Comunica-se através da anastomoses, que são vasos ali que intercomunicam cada fibra, altamente diferenciada, e a contração é muito forte, rápida, contínua e involuntária. Então, o nosso coração ele precisa ter um bombeamento adequado, né? Controle pelo sistema nervoso autônomo e pelo nó sinoatrial.
Já a musculatura estriada esquelética, que é essa musculatura que define o nosso corpo, ele tem fibras cilíndricas longas, multinucleadas e com estrias transversais. Tem uma contração forte, rápida, descontínua e é voluntária, ou seja, a gente consegue contrair e relaxar a hora que quisermos. É uma célula rica em retículo sarcoplasmático e possui a reserva de glicogênio, tá? Suas extremidades são afiladas e terminam num cordão fibroso resistente que é chamado de tendão, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Assim aqui também. E ele é controlado pelo sistema nervoso central. Aí a gente entra, né? Como vocês podem ver, o sistema muscular é bem pequenininho mesmo, tá, gente? Aí a gente começa a falar agora do sistema reprodutor. Nós temos aqui o sistema reprodutor masculino. E o sistema reprodutor masculino, ele garante a produção dos espermatozoides, assim como também a transferência do corpo masculino para o corpo feminino. Ele é formado por estruturas, ou seja, por órgãos que são externos, então a gente consegue ver, e os órgãos e estruturas, né, internas. Dos externos, nós podemos citar o pênis e o saco escrotal, que é o que a gente consegue ver para fora do corpo, tá? Já os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulbouretrais, elas são órgãos e estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino interno, tá? O testículo, por exemplo, eles são gônadas, elas formam o chamado saco. Na verdade, ela fica em volta do saco, localizada na parte externa da pelve. E os testículos, gente, que nós chamamos vulgarmente de ovo, né? Eles têm a função de produzir os espermatozoides e também a testosterona, que é o chamado hormônio masculino. Já o escroto, que é essa pele que recobre o testículo, nós chamamos vulgarmente de saco, ele é uma bolsa fibromuscular, tá? E ela tem uma função importantíssima que é conservar a temperatura para a produção do espermatozoide, que fica ali em torno de até 35 graus Celsius, ou seja, de 2 a 3 graus abaixo da temperatura considerada normal, tá? Nós temos também o epidídimo, tá, gente? O epidídimo, ele tem a função de armazenar o espermatozoide até que ele complete seu amadurecimento. Então, o processo de espermatogênese, ela acontece aqui no epidídimo. Então, quando o menino ele chega na puberdade, ele vai começar a fase de maturação dos espermatozoides. E o espermatozoide, como vocês podem ver, é uma estrutura, é um gameta masculino, tá? É uma célula produzida pelos homens. E ele tem um formato, como vocês podem ver, onde ele possui a cabeça e a cauda, tá, gente? A cabeça, ela é composta por um núcleo, ou seja, é o que contém o DNA paterno. Na peça intermediária entre a cabeça e a cauda, nós temos a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma função importantíssima, que é gerar energia para a célula. E é por isso que os espermatozoides conseguem se movimentar muito rápido, né? Primeiro, por conta dessa cauda. Segundo, por conta da mitocôndria ali dentro da peça intermediária. Então, o espermatozoide, ele vai carregar o material genético paterno para ele poder passar por todo um processo. Esse processo que ele se desenvolve é chamado de espermatogênese. A espermatogênese, gente, ele demora em torno de 64 a 74 dias. É claro que o homem está constantemente produzindo espermatozoide, e isso inicia-se a partir da puberdade, lá por volta dos 12, 13 anos de idade, tá? E aí, quando ele começa a ficar mais velho, ele vai ter uma diminuição na produção, mas ainda assim ele terá o espermatozoide. O homem não é que nem a mulher, né? Porque a mulher, ela entra na menopausa e pronto, ela para de produzir óvulo. O homem não, o homem ele produz até na velhice, tá? Os espermatozoides, eles vêm em volta do sêmen, que é um líquido produzido pela vesícula seminal. 15 milhões de espermatozoides por ml de sêmen, ou seja, cada 1 ml pode conter
15 milhões de espermatozoides, que em média vem ali em torno de 1,5 a 5 ml por amostra, ou seja, por ejaculação. A quantidade de espermatozoide ela varia de homem para homem, tá, gente? E essa questão da quantidade de espermatozoide, ele pode sim ser impactado pela saúde testicular, até pela questão de hábitos de vida do homem que costuma fumar, beber, entre outras práticas que possam levar à diminuição na produção, entre outros problemas de infertilidade masculina. Nós temos o ducto deferente, tá, gente? O ducto deferente, ele é o local de passagem do espermatozoide para o ducto ejaculatório. E a vesícula seminal, ela vem através de um tubo fino formado pela junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal até desembocar na parte prostática da uretra, né? E a uretra, que no homem, tá, gente? A uretra no homem, ela tem duas funções. Uma, ela serve para o sistema urinário e duas, ela serve para a reprodução, certo? Então, a uretra, ela começa na bexiga, atravessa a próstata, como vocês podem ver aqui na imagem, e o pênis, né, em sua maior porção. Então, a uretra masculina, gente, ela é muito maior que o da mulher, por conta do comprimento do pênis. Então, a uretra de uma mulher pode chegar em torno de 4 a 5 centímetros de comprimento. Já no homem, ele pode chegar até 20 centímetros ou mais, por conta do comprimento do pênis, tá? Que mais? Importante ressaltar que a urina e o espermatozoide, eles não serão eliminados juntos, tá? Até porque a bexiga, ela consegue ter o controle da eliminação do xixi. O pênis, ele é composto por dois tipos de tecido. O tecido que nós chamamos de tecido cavernoso. Esse tecido cavernoso, ele é rico em vasos sanguíneos, e é ele, quando o vaso se enche de sangue, que causa a chamada ereção, tá? E o corpo esponjoso, que é um tecido que protege a uretra no momento da ereção e ejaculação. Então, o pênis, ele tem a função da eliminação da urina, né, e a eliminação também do sêmen dentro da função reprodutora. Aqui vocês podem ver os tecidos cavernosos, que são ricos em vasos sanguíneos, o corpo esponjoso, que protege a uretra no momento da ereção, tá? Nós temos também no pênis uma estrutura chamada de glande, tá? Que nós vulgarmente chamamos de cabeça, né? Cabeça do pênis, mas é chamado de glande, tá, gente? É essa parte aqui. E ela tem em volta uma pelezinha, que inclusive todo bebezinho menino vai ter, e é normal, tá? E é chamado de prepúcio. Se ele tiver um excesso de pele onde ele não consiga retrair, essa condição vai ser chamada de fimose. Mas lembrando que todo homem tem uma fimose fisiológica quando nasce. E com o tempo ele mesmo consegue retrair essa pele para a higienização, tá? Que mais? A pré-ejaculação, né? Muitas pessoas têm dúvida. Professora, pode engravidar mesmo o homem não chegando a ejacular? Sim, gente, pode acontecer, porque existe um fenômeno chamado de pré-ejaculação. E na pré-ejaculação, como é que acontece? O homem, através da excitação sexual, ele vai começar a liberar um líquido que vem da glândula bulbo-uretrais, e esse líquido, gente, ele tem a função de limpar a uretra. Por que limpar a uretra? Para impedir que a maioria dos seus espermatozoides morram no meato uretral, porque por lá também sai o xixi. Então o xixi, ele é muito ácido e ele acaba matando os espermatozoides. Vai matar? Vai matar, mesmo ele limpando, né? Mas aí vai ser um número bem menor do que seria se ele não limpasse. E aí, quando ele libera esse líquidozinho transparente, ele acaba podendo liberar já com esse líquido a presença de espermatozoide. Por isso que é chamada de pré-ejaculação, porque se antecede ao momento da ejaculação. Então, para proteção contra uma gravidez indesejada, assim como também algumas infecções sexualmente transmissíveis, o uso correto da camisinha, tá? E aí nós temos as glândulas, né, que fazem parte do sistema masculino. As glândulas bulbo-uretrais,
as glândulas seminais e a próstata, tá? Quando nós falamos do sistema reprodutor masculino, ele é muito mais simples em relação à sua fisiologia e muito mais complexo em relação à sua anatomia, tá? Por quê? Porque o sistema masculino, como vocês podem ver, ele tem várias estruturazinhas, cada uma com sua função. Mas o funcionamento é simples. Já na mulher, não. Na mulher, ela tem pouca estrutura anatômica, mas em compensação acontece uma série de eventos fisiológicos. Por exemplo, no corpo de uma mulher pode acontecer uma gestação, pode acontecer a ovulação, a menstruação, o parto. Tudo isso são fenômenos que acontecem fisiologicamente na vida de uma mulher, tá? E a nossa aula da manhã encerra por aqui. Mais tarde nós temos mais.